Voltamos, gente. Vamos ver se dessa vez dá certo, né? O Instagram, às vezes acontece isso de dar uns bug aqui, a gente não consegue ver o convidado, não consegue enviar os convitinhos. Eu já vou enviar aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Em nome de Jesus, vamos ver se eu consigo. Ah, agora tá indo. Agora vai. Vamos lá. Né, eu creio que vai ser uma benção a nossa live de hoje. Como eu disse para vocês, nós estamos numa série de lives com o tema Mulheres Influentes. Nós estamos falando sobre a influência da mulher em vários âmbitos, né, de vivência. Nós estamos falando sobre a influência da mulher no dia de hoje na família, mas nós já falamos sobre a influência da mulher no ministério, na igreja e na sociedade. Vocês que não assistiram às lives anteriores, está salva aqui no meu feed, vocês podem procurar lá. Tá bom? Eu também vou subir hoje elas para o YouTube, que é uma série, então eu vou subir para o YouTube essas lives, vão ficar salvas lá também. Eu já enviou o convite para a Viviane. Vamos ver se agora dá certo. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. Graziela, seja bem-vinda. Pastora Elane, Deus abençoe, pastora. Thaís, está me ouvindo? Eu estou aqui, mas ainda não estou te vendo. Nossa, eu também não estou te vendo. Menina, vou tentar pegar no meu tablet para poder te ver. Não estou conseguindo te ver. Vou tentar ver aqui se eu consigo, porque eu não estou te vendo. Eu acho que é problema do Instagram, Viviane. Acho que é problema do Instagram, que não está reconhecendo. Mas você consegue me ouvir? Te ouvir, eu consigo. Consegue? Você tem um outro celular para a gente se ver na imagem? Às vezes eu faço isso, para poder acompanhar, porque às vezes dá uns bug no Instagram que, olha, eu vou te falar, viu? Elisa, me empresta teu celular. Porque pelo menos a gente se vê, a gente abaixa o volume para não dar interferência e a gente se vê aqui. Eu acho que é mais fácil. Silvia, minha amiga, paz! Que bênção, amiga, você está aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindas, gente. Gente, vocês estão conseguindo ver nós duas? Dá um toque, só pra gente saber, porque às vezes a gente não tá se vendo, mas vocês estão vendo a gente. Se tiver tudo ok, a gente dá continuidade. Vocês estão vendo a gente? A minha filha entrou aqui, dá para ver as duas. Dá pra ver nós duas? Ah, então, eu Dá. tô tentando entrar aqui no meu, não tô conseguindo. Menina, que luta, misericórdia. Mas nós vamos fazer mesmo assim. O importante é o pessoal tá vendo, né? A gente vai fazendo. Vai dando Mas continuidade. eu tenho que ficar em qual? No meu ou no outro? Perdão, não entendi o que você falou. Eu tenho que ficar no meu ou no outro celular vendo? No seu, eu falei pra você ligar o dela, às vezes pra você ver a imagem. Eu não tô te vendo. Mas não tem problema. Não tem problema, não. Eu vou ouvindo e tá tudo certo. Depois eu assisto a live, não tem problema, não. Olha lá, a Silvia falou que tá tudo ok lá, a imagem. Eu ia ficar mais segura eu vendo você, né? Ah, não. Talvez, quem sabe, né? Coloca o celular, ó, um do lado do outro aí, então. Daí você me vê, abaixa o volume pra não dar interferência pro pessoal. E daí você vê. Eu não tô te vendo, mas não tem problema, não. Não tem problema. Aqui também eu não tô conseguindo entrar, não tá dando certo. Mas tá tudo ok, não tem problema não. A gente dá continuidade. Então vamos lá, então, Viviane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente, ter aceito o convite, de estar participando. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você é uma bênção e eu tenho certeza que você tem algo de Deus aqui para nos entregar. E quando o Senhor colocou no meu coração de fazer essa série, como eu te disse, né? O Senhor colocou você no meu coração. Então eu tenho certeza que Deus tem um propósito nessa noite aqui, de falar conosco. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal te conhecer, né? Apesar que, assim, fazendo uma breve apresentação, né? Para quem não conhece, gente, a Viviane é uma amiga minha de longas datas. Ela e o pastor Anderson já foram meus pastores lá em Pindamonhangaba. Eles são uma bênção, né? Mas, assim, eu gostaria que você se apresentasse, Viviane, para o pessoal te conhecer. Amém. Me chamo Viviane, eu tenho 39 anos, nasci em São José dos Campos, aqui interior de São Paulo, mas morei muitos anos em Caçapava, ali
tive um filho, fui mãe solteira, depois me casei com um pastor, e aí começou uma vida ministerial. Me converti aos 20 anos e já contando, me apresentando e contando um pouquinho do testemunho. Da E, história. e aí faz quase 20 anos que eu sou cristã, graças a Deus nunca mais desviei. Aceitei a Jesus na sala da minha casa, por um casal que falaram de Jesus para mim na rua, e eu me interessei por esse Jesus, e ele salvou a minha vida, né? Me tirou de um abismo. E há 3 anos e meio eu fui embora para o Mato Grosso, lá a gente pastoreou, depois mudamos para Rondônia no final do ano, e vim parar aqui em São José de novo para resolver algumas coisas e participar de experiências com Deus. Nem sempre as experiências são boas, mas de tudo nós tiramos um aprendizado. E quando a Laís me convidou para fazer a live, eu falei, o que eu tenho, como é que eu vou falar? O que é que eu tenho para apresentar? Mas no passar dos dias, até o dia de hoje, eu já sei o que é que Deus queria fazer, né? Decisões já foram tomadas e ela falou até lá, Deus vai fazer alguma coisa. E Deus fez, Glória a né? Deus. No próximo mês eu retorno para Rondônia para ficar com a minha família, né? Com meu esposo que ficou lá, cumprindo algumas agendas. Eu tinha esperança de voltar embora para minha terra, mas o Senhor ainda não deixou eu voltar. Então, vamos permanecer na obediência. Mas eu congrego no Ministério do Belém, né? E sou mãe de 3 filhos, um filho casado, já sou vó, 2 adolescentes que louvam ao Senhor, são uma bênção. E aprendi a falar do amor de Jesus depois de muitas cobranças, porque o Senhor foi me impulsionando a viver essa chamada, né? E eu abri o meu coração para viver o que Ele tinha. E eu falo que todas as vezes que o Senhor vai me dando uma experiência nova, eu falo que são promessas que estão sendo cumpridas na minha vida. Eu acho que é isso, né, amiga? Não sei, eu nunca participei assim de live. Então, gente, vocês perdoam o nervosismo. Imagina, imagina. É assim mesmo. Eu sempre falo para as meninas que estão no nosso grupo de estudo, eu falo, gente, o importante é começar. Porque assim, eu lembro quando eu comecei, ainda eu não sou profissional, não. Às vezes eu dou umas gaguejadas, eu falo errado, o nervosismo não tem como. Mas a gente vai desenvolvendo, né? Então, assim, é sempre bom dar o primeiro passo, né? E é o que eu falo, independente da nossa vergonha, daquilo que a gente às vezes restringe de falar porque a gente não se acha capaz, o reino de Deus, ele conta com a gente é necessário e útil para o reino. Porque senão Deus não investiria na nossa vida. Então, assim, a gente precisa ir com a cara e com a coragem, como diz o ditado, né? E o resto Deus vai trabalhando, vai aperfeiçoando, e a perfeição mesmo no falar, no desenvolver, vem com o tempo, né? Mas fica à vontade, Viviane, para você trazer a palavra que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração para poder ministrar para nós estamos aqui para receber. Amém. Eu tenho, minhas amigas estão aqui, ó, a Flávia, do Matheus, a Thaís Feliquete, lá do Mato Grosso. Olha, Mandei aqui um convite, elas entraram aqui. Elas já me viram por aí, convivem comigo, e eu falo que ministrar com pessoas conhecidas é mais difícil, porque eles sabem da nossa vida, né? E a gente precisa. A nossa vida é uma carta lida perante os homens. Então, eu falo que quando eu vou ministrar e meus filhos estavam, as minhas filhas estão comigo, é sempre desafiador, porque eles nos conhecem de verdade e a gente precisa ter cuidado no que vai falar, no que vai fazer, né? Mas é uma palavra bem conhecida, é só para a gente dar início aqui, porque na verdade o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração. E se a gente vai falar sobre a importância de uma mulher dentro de um lar, a gente tem muitas referências, né? Mas para abrir aqui, eu quero ler no livro de Números, capítulo 27, verso primeiro. Eu vou ir lendo. Números 27, verso primeiro diz assim:
E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de as suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio da sua família por não ter tido filho? Dai-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, ela nunca mais saiu do meu coração. E todas as vezes que eu vou ministrar ela, porque eu já ministrei várias vezes, Deus sempre fala alguma coisa ao meu coração de forma diferente. Porque a palavra ela tem esse poder sobrenatural de se renovar na nossa vida, de se renovar dia após dia. E a Bíblia diz, eu sou uma pessoa, irmãos, eu sou leitora, eu gosto de ler e sou curiosa, mas eu não vou, às vezes eu não tenho aquela profundidade, toda aquela inteligência, né, de palavras difíceis, mas eu amo pessoas comuns, pessoas que têm experiência, que vivem o evangelho, que vivem os desafios. Então, de mim vocês não vão ouvir palavras bem elaboradas, mas vocês vão ouvir verdades, né? Aquilo que o Senhor me fala realmente ao nosso coração. A Bíblia diz que estavam sendo divididas as terras, a herança, e as filhas de Zelofeade estavam ali participando dessa, vou dizer, desse evento, só que por algum momento elas não ouviram o seu nome ser chamado, porque o seu pai havia morrido e as mulheres não tinham participação de herança. Se não houvesse filhos homens, não continuaria. De alguma forma, eram encerrados. A gente bem conhece a palavra e sabemos que as mulheres antigamente eram muito desvalorizadas. Elas não tinham vozes. Mas quando a Laís me chamou e falou sobre isso, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Porque essas meninas estavam ali e quando elas não ouviram o seu nome sendo chamado para receber a herança de seu pai, elas ficaram indignadas. Elas não se conformaram. E o que é que me chamou a atenção? O posicionamento dessas meninas. A maneira em que elas buscaram reverter essa situação. Se a gente observar hoje, a gente vê que muitas pessoas elas não conseguem permanecer em muitos propósitos. Porque quando elas começam a encontrar as dificuldades, elas começam a deixar aquilo de lado. E eu vou dizer isso por experiência. Teve muitas situações que eu achei difícil enfrentar. E preferi parar do que enfrentar uma situação. Enquanto aqueles homens faziam aquela reunião aqui no texto, era proibido alguém se apresentar sem ser chamado. Mas aquelas meninas rompem uma barreira e rompe aquele medo, quebra aquela situação, se posicionando, dizendo para Moisés que elas queriam a herança. Eu acredito que elas ficaram pensando o que é que elas iriam fazer, já que seu pai já não tinha mais o provedor, que era o seu pai, e como é que elas iam ficar desamparadas? Mas quando eles estavam dividindo, que elas não ouviram o seu nome, algo muito forte nasceu no coração daquelas irmãs. Uma força que excede a nossa capacidade, a ponto delas entrarem diante daqueles homens, daquele sacerdote e requerer a sua herança. E a Bíblia diz que Moisés não sabia o que fazer, porque não existia lei que desse para ela causa ganha. Mas Moisés vai perante ao Senhor. E eu quero falar sobre o poder do posicionamento de uma mulher. Às vezes nós não imaginamos o tamanho do nosso posicionamento. Talvez nós não imaginamos o poder que nós temos em Deus.
de decidir, de mudar situações, de viver o novo, de conquistar, porque a gente se limita achando que muitas coisas somos nós que vamos fazer. Mas nessa noite eu já quero liberar uma palavra para o teu coração. Eu já quero dizer para você que está me ouvindo, que está nos assistindo, que vai ouvir depois. Eu quero dizer para você que você precisa se posicionar. Se você quiser ver coisas acontecer na sua vida, você precisa se posicionar, se colocar diante daquilo que o Senhor quer. A Bíblia diz que Moisés então vai perante o Senhor e diz para o Senhor o que é que ele faz numa situação dessa. Não tinha homem para receber herança, mas 5 mulheres e a lei não permitia isso. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés e diz para Moisés, olha, nós vamos mudar a lei. Nós vamos mudar esse decreto. As coisas, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, as coisas não vão permanecer desse jeito só por causa do posicionamento delas. Eu quero dizer para você nessa noite que as coisas podem mudar, sim. Que existe esperança, que existe um tempo novo te esperando, mas você precisa se posicionar para viver isso. Nós não precisamos ficar vivendo o velho, o mirrado. Nós não precisamos se conformar com a situação que nós estamos vivendo, mas nós podemos mudar essa situação se posicionando. Quando o Senhor viu aquelas meninas se posicionadas, o Senhor, que tem uma balança justa, agiu na justiça, entendendo que realmente elas não poderiam ficar sem as suas heranças sem motivo. Então o Senhor ele mudou a lei por causa de 5 mulheres, 5 moças que estavam desamparadas, que não iam ter um lugar para repousar, que não iam ter um lugar para dar continuidade à sua vida. Então o Senhor muda a lei. E eu quero dizer para você que Deus muda situações por causa do nosso posicionamento. Às vezes nós ficamos vendo as coisas perecer porque nós não temos coragem de se posicionar. Porque tudo vai custar. Existe um preço para todas as coisas. E às vezes nós não queremos que esse preço seja pago, porque vai nos custar. Mas através dessa simples palavra, e em poucas palavras, eu quero que você se posicione nesse dia de hoje, que você entenda que você tem total capacidade de viver algo novo, de viver algo extraordinário por causa do seu posicionamento. E eu não estou falando só desse texto. O tema que foi me dado foi falado sobre a importância da mulher dentro de um lar, de uma casa. E todas as vezes que uma mulher se posiciona dentro de um lar, acontecem coisas extraordinárias. E eu estava meditando hoje à tarde, eu me lembrei de uma situação. Eu estava no Mato Grosso e a gente morava numa casa de aluguel e a gente sabia que aquela casa estava na justiça e ia ser vendida. E só que a gente não imaginou que fosse tão rápido. E da noite para o dia apareceu um homem lá com uma ordem judicial dizendo que comprou a casa e que eu precisava desocupar a casa em 20 dias. Era uma ordem de despejo. E todo mundo ficou preocupado. Mas o meu posicionamento dentro daquela casa foi de extrema tranquilidade. Aquele dia eu vi que o nosso posicionamento muda tudo. O meu marido estava viajando, ministrando, e eu estava com as meninas em casa, estava com mais uma visita em casa, e o meu filho também tinha ido daqui de São Paulo para lá com a minha neta, bebê, com a minha nora, e a casa estava cheia. E eu falei, como é que eu vou colocar todo mundo em algum lugar? E se fosse olhar um tempo atrás, eu ia me desesperar. Eu ia ligar para ele e eu ia dizer para ele que as coisas estavam bagunçadas, ia jogar um monte de coisa em cima dele. Mas nesse dia o Espírito de Deus trouxe uma calmaria para o meu coração. E eu administrei aquela situação que depois eu parei e assim, tudo continuou do mesmo jeito. Nós almoçamos, jantamos, tomamos café, nos preparamos para a mudança, sem desespero. Nada fugiu do controle de Deus, mas porque eu precisei me manter num posicionamento diferente. Nós precisamos olhar a nossa situação num todo para a gente se posicionar, Laís. Porque muitas das vezes nós vemos o nosso lar naufragar, nós vemos os nossos filhos perecer, nós deixamos de conviver com pessoas, com familiares, porque nós não conseguimos ter um posicionamento emocional, estrutural. Então, a gente deixa de viver coisas extraordinárias
de conquistar, de estar em lugares, de estar com pessoas, por conta de não saber se posicionar, não saber se manter em algumas situações. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Ana se posicionando dentro de um lar que havia muitos conflitos, porque Penina provocava Ana. Queria de toda forma tirar a paz de Ana. E Ana poderia ter sido uma esposa que atormentava a vida do marido, reclamando, tentando causar intriga, mas Ana sempre se calou diante dessa situação, se manteve posicionada para que houvesse um lar em harmonia, em comunhão. No entanto, que Ana venceu as suas batalhas, porque perseverou. Ana podia ter abandonado o barco, saído dali, deixado Penina, ou brigando com seu esposo, mas ela mantinha a harmonia daquele lar dessa forma. Ruth, ela tinha um lar amigável, de amizade dentro de um lar. E eu sempre falo com os meus filhos, eu nunca deixei os meus filhos se agredirem, né? Porque a gente sabe que irmão gosta de brigar, né? E eu cresci num lar que eu e meus irmãos, a gente brigava muito. E o meu irmão, ele foi um rapaz muito agressor. E eu lembro que na minha adolescência ele me agrediu algumas vezes, né? E eu carreguei por muitos anos esse trauma, a ponto de falar e chorar. Existiam muitas feridas no meu coração, porque eu me lembro uma vez que ele jogou um gato nas minhas costas, e o gato, para ele não cair, ele afunda suas garras, né? Se agarra, e o gato arranhou todas as minhas costas. E foi num ato, assim, de pura maldade, né? A gente também não conhecia Jesus, né? O meu lar sempre foi um lar, do meu pai, da minha mãe, sempre foi um lar que nunca conheceram Jesus. O meu pai, ele faleceu com 37 anos de cirrose, e ele era um cara alcoólatra. E eu cresci vendo ele bater na minha mãe. Então, a gente cresceu num lar totalmente destruído, sem nenhum tipo de valor. Mas quando eu cresci e que eu ouvi falar de Jesus, eu implantei isso na minha vida, que os meus filhos não iriam se agredir, e nós temos um lar de amizade. E não temos um lar perfeito. Elas podem se bicar por aí escondidinho, mas não na nossa frente. A gente pega no pé, a gente corrige de todas as formas para que a gente tenha um lar harmonioso, sem agressões, né? E a gente bem sabe que quando os filhos vão crescendo, eles vão tomando suas próprias decisões. Mas assim, eu não tenho recordação, e quem convive conosco dentro da nossa casa sabe que as duas meninas, que são quase da mesma idade, têm os seus atritos, mas não de ficar se agredindo como era, né? Às vezes de se machucar, e a gente vê hoje casos terríveis por aí. Então, manter a amizade dentro de um lar, como o Ruth fazia com a sua nora, com a sua sogra, é algo assim extraordinário. A gente precisamos ter a amizade com quem nós convivemos, né? Precisamos se relacionar bem dentro do nosso lar, não deixando que brigas e confusões às vezes não se afastam, porque existem pessoas, irmãos, que às vezes estão dentro do mesmo lar, mas não se falam. Então a gente precisa ficar com esse olhar atento, porque muitas coisas vai partir do nosso posicionamento. Às vezes nós que vamos ter, Laís, que promover o bem-estar dentro do nosso lar. Nós que vamos ter que promover a paz, nós que vamos ter que promover a reconciliação. Muitas das vezes, ai, Matheus, ele entrou aí, gente, meu amigo, terrível. Muitas das vezes vai ter que partir de nós esse posicionamento. Nós que teremos que ter iniciativa para que algumas coisas caminhem dentro da nossa casa. Então, a importância de uma mulher dentro de uma casa é extremamente. Ela tem respaldo para todas as áreas: financeira, estrutural, familiar, conjugal. Ela vai conseguir administrar tudo isso se ela conseguir se manter num posicionamento em Deus. Se eu disser para você que é fácil, não é. Porque às vezes vai custar muito de você, mas também vale a pena, porque você verá os frutos de tudo que você faz, né? E eu separei umas anotações aqui para não esquecer, e eu achei muito importante. Eu vou ler aqui para vocês, porque
Só da cabeça não memorizo. Aqui fala sobre a influência da mulher dentro de um lar. É o tema que a gente abordou aqui, né? E tem muitas expectativas em que inclui isso. A religiosa, a cultural, social, psicológica. Mas existe um contexto de uma pregação que a gente pode destacar essa mulher como a mulher é um pilar fundamental nesse ambiente, né, no ambiente familiar. É ela que constrói o ambiente familiar. Então, eu quero falar sobre a mulher como um agente de transformação. E eu quero dizer que a mulher ela tem um papel transformador dentro de um lar, porque ela é capaz de influenciar positivamente o clima emocional e espiritual de uma família. E eu vejo o quanto isso é verdade, porque às vezes as meninas, eu vou dizer sobre as minhas experiências, né? O que acontece na minha casa. As meninas louvam, né? Mas muitas das vezes elas falavam, amanhã não quero. Porque também é difícil para ela o ministério, né? Mas quando eu chegava e abordava elas com amor, com carinho, vamos fazer isso, vamos orar, faz não sei o quê, ensaia um hino, sem aquela cobrança, você tem que fazer, é a sua obrigação. Sem aquela cobrança, as coisas fluíam. Elas conseguiam me entender e falavam, tá bom, mãe. E às vezes o que falta dentro do nosso lar é isso. É um meio de comunicação amorosa. É um meio da gente falar com as pessoas, falar com o cônjuge, falar com os filhos, falar com alguém que está ali ao nosso redor de forma amorosa. Eu confesso que eu cobrei muitas vezes pesado, mas nunca tive resultado. Mas quando eu cobrei com amor, quando eu falei, quando eu me posicionei, quando eu mostrei a causa para elas conseguiram me entender. A Elisa, ela tinha muita vontade de pôr brinco e a gente, a nossa igreja não tem o costume. E nós concordamos em congregar nesse ministério que não tem o costume. Eu não estou aqui falando de doutrinas humanas, né, do homem, costumes, mas estou dando um exemplo. E a gente decidiu obedecer. Porque se você vai para um lugar que não pode, você precisa obedecer. Se você não concordar, você tem que sair, né? Para você não ficar reclamando, não ficar desobedecendo ali. Então, ela tinha muita vontade de furar a orelha e colocar, e assim, o pai não queria, por causa dos costumes, gostava de obedecer. E um dia eu consegui conversar com ela sobre isso. E a gente começou a falar, filha, qual o benefício que você quer através disso? O que é que isso vai mudar em você? Como você vai se sentir diferente? E comecei a trazer para ela várias questões. E ela parou para pensar e disse, mãe, não vai ter benefício nenhum, né? Eu não vou me sentir diferente. E aí ela não quis. Então, assim, a palavra de amor, ela consegue trazer para dentro do seu lar muita mudança. Então, o segundo exemplo é a virtude. A mulher, frequentemente vista como um exemplo de virtude, como compaixão, dedicação, força e resiliência. Essas qualidades são essenciais para a formação dos filhos e para a manutenção de um lar equilibrado. E é verdade, né? Eu sempre falo que os filhos se espelham na gente. Quando a gente demonstra forte, quando a gente persiste em algumas situações, eles também levam isso como exemplo para a vida, né? E eu sempre falei para minhas filhas, olha, eu vou sempre fazer o melhor, porque vocês vão um dia dizer que o exemplo está dentro de casa. Eu vou ser a pessoa que vocês vão sempre se espelhar. E eu sempre procurei fazer coisas que pudessem transmitir para elas bons exemplos, né? Eu sempre apliquei, comprou, pagou. Sempre eu voltei a estudar depois de 14 anos que eu tinha parado de estudar. Então eu falei para ela, gente, nunca é tarde para a gente recomeçar. Terminei meu segundo grau, ainda falo para elas que eu ainda vou fazer uma faculdade. Que às vezes os nossos planos não são os planos de Deus, né? Mas o Senhor, ele vai nos conduzindo de forma que para a gente ser exemplo
exemplo para os filhos, né? E depois eu anotei aqui, a educação e a formação de valores, que é que uma mulher é capaz. A mulher, muitas das vezes, é a principal responsável pela educação dos filhos, porque ela consegue transmitir os valores morais, éticos e espirituais. Ela tem o poder de moldar o caráter das futuras gerações, influenciando diretamente no tipo de sociedade que estamos construindo. Olha, isso é tão verdade. Eu falo que tem filhos que têm os mesmos costumes da gente, né? E a Elisa, ela é uma filha que ela tem muito costume igual eu. E ela é até mandona igual eu. Então, ela vê o meu exemplo em muitas coisas, na casa, na administração do lar, de como administrar o dinheiro e tal. E ela faz, Laís, exatamente. E aí eles falam, a Elisa quer ser a mãezona, que ela quer mandar nas pessoas que nem às vezes a gente quer. Mas nós somos o exemplo deles. É o que eles ficam nos observando muitas das vezes. O quarto, o suporte emocional e espiritual. A mulher dentro do lar pode ser uma fonte de apoio emocional e espiritual para todos os membros da família. Através da fé, ela pode inspirar a família a buscar uma vida de propósito e conexão com Deus. Nós não sabemos, né? Já falei isso. E às vezes nós não sabemos o poder que nós temos de influenciar. Mas que uma pessoa que ela está em Deus, que ela está posicionada, ela é capaz de transformar tempestade em dias de sol. Porque a Bíblia diz que melhor um bocado seco, onde há paz e tranquilidade, do que um bocado farto com uma mulher rixosa, com pessoas rixosas. Então, eu tive algumas experiências em que eu mesma reclamava muito, nunca estava satisfeita com as coisas, e eu falo que eu sempre gosto de reconhecer os meus erros. Mas o Senhor me levou em algumas situações em que eu pudesse refletir e tentar e buscar uma transformação na minha vida. Eu estou aqui em São Paulo hoje porque eu não quis ficar lá em Vilhena porque eu achei muito difícil a situação. Aí eu falei para meu esposo, olha, eu vou para São Paulo e aí vamos ver o que a gente vai fazer. E eu falo brincando, mas muito sério, que eu dei uma fugida, Laís. Fugi daquilo que Deus tinha. Quando eu cheguei aqui, eu estava bem. Só que quando nós saímos da direção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele tem compromisso com quem tem com ele. Mas quando nós saímos um pouco da direção de Deus, Deus deixa a gente colher os frutos que nós plantamos. Eu bati o carro, peguei multa na cidade, porque eu fui trabalhar de Uber. E a minha vida foi virando uma bola de neve, para eu reconhecer que eu preciso estar com a minha família, preciso voltar para o meu processo. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão ao Senhor, né? Conversei com a Laís sobre isso. Falei, como é que eu vou ministrar sabendo que eu fugi do meu lar? Como é que eu vou falar sobre a importância da mulher? Mas aqui tem uma mulher arrependida de ter tomado uma decisão que não foi certa e se preparando para voltar para o centro da vontade dele. Eu quero deixar esse pequeno testemunho para você que está aí nos ouvindo, que por algum motivo está sem vontade, está cansada, está desanimada, está desanimado, se tiver homens aí nos ouvindo, e acha que você está nadando, nadando e não está saindo do mesmo lugar. Eu quero dizer para você se posicionar dentro do seu lar hoje, porque não existe nada que está perdido. Eu falei que eu quero viver um casamento restaurado, curado, porque eu vim de um relacionamento abusivo, onde eu fui agredida, onde eu fui xingada, e muitas das vezes eu quis trazer todas aquelas marcas do passado para o meu novo relacionamento. E isso só fez com que eu perdesse tempo de qualidade com a minha família. Eu nunca quis ficar comemorando aniversário, Laís, porque ninguém me acordava com café da manhã na cama. Eu ficava esperando o meu esposo e os meus filhos fazerem para mim aquilo que minha mãe fez. Como eles não faziam, eu não queria comemorar aniversário.
eu me trancava no quarto, e quando eu sempre acordava muito cedo, né? Eles mais tarde, aí quando eles vinham me dar feliz aniversário, eu já estava de cara feia, e eu falava que ninguém gostava de mim, e eu perdi muitos aniversários, porque eu não sabia comemorar de uma outra forma. Eu quero dizer para você nessa noite que para você abrir o seu coração, para você viver coisas novas, para você viver coisas diferentes. Deixar as pessoas demonstrar que te ama, mas da maneira dela, não da maneira que você quer. Porque às vezes nós queremos receber da forma que só nos agrada. Mas tem pessoas que têm maneiras diferentes de demonstrar seu amor, seu carinho. E isso não quer dizer que ela não se importe com você. Porque a forma dela demonstrar o amor é diferente da sua linguagem, né? Então, eu abri o meu coração para poder viver um casamento restaurado, um casamento harmonioso, de respeito, de cumplicidade. Eu quero passar a entender melhor, quero ser um exemplo para minhas filhas, porque senão, que legado que eu vou deixar para elas? Uma mãe, uma esposa, uma mulher que, quando chegou tempos difíceis, ela fugiu, abandonou, e ela não aguentou passar o processo. Então, eu quero que elas vejam em mim uma força diferente. Ah, minha mãe errou, mas ela está disposta a mudar. Ela está disposta a fazer e retornar para aquilo que o Senhor colocou para nós. Porque o Senhor tem um processo na vida de cada um. E nós temos que passar por isso. Não adianta a gente fugir para outro lugar, porque Jonas tentou de todas as formas sair do centro da vontade de Deus. Mas tudo que estava ao redor dele pereceu. E eu não quero que ninguém pereça por causa das minhas decisões. Então, eu quero retornar, né, para o estado onde o Senhor nos levou, nós cremos nisso. O cristão tem que viver por fé e não por vista. Tem que viver pelo aquilo que o Senhor tem para ele, porque se a gente olhar o cenário da nossa vida, sempre vai ser improvável, mas eu quero dizer que o cenário que você vive não define o milagre que você vai receber de Deus. Não define aonde você vai chegar, porque Deus não precisa de condições favoráveis para realizar milagre na nossa vida, né? Deus precisa de alguém posicionado. E mais um tópico aqui são os desafios e a superação. E dentro do nosso lar nem sempre vai ser fácil. A mulher vai enfrentar muitos desafios, mas é através da fé, da perseverança, que ela vai encontrar forças para superar as dificuldades. A gente pode ver que quando a gente confia em Deus e a gente busca orientação, a gente acaba sofrendo menos, porque a gente entende que o Senhor não vai nos colocar para perder. Por mais que a gente enfrente situações difíceis, tenha desafios, o Senhor não põe ninguém para perder guerra, porque Ele não perde batalhas. E às vezes nós procuramos reconhecimento e valorização, mas muitas das vezes a gente não tem isso. Muitas das vezes nós vamos fazer, as pessoas não vão, às vezes até o familiar, não vão nos notar o quanto a mulher é capaz de administrar um lar, né? Eu falo assim pro meu marido, muitas vezes que, quando eu falo, tá precisando comprar isso, aquilo, outro, e o homem acha que muitas das vezes são coisas supérfluas para a mulher. Mas só quem cozinha sabe o que falta, né? E muitas das vezes, irmãos, eu cozinhei com muito pouco. Teve vezes que era a última vez que eu colocava a refeição na minha panela, e só que eu sempre fiz minha comida com todo amor. Eu nunca tive preguiça de cozinhar, de fazer uma melhor comida para minha família, mesmo que fosse só o arroz e o feijão. E muitas vezes foi só o arroz e o feijão. E às vezes eu cozinhei fubá para o meu filho, e eu acho que as lágrimas eram até o tempero, porque era triste comer aquilo todos os dias. E eu fiquei, quando eu fui para Jesus, eu era mãe solteira, meu filho, a gente ficou sem luz na nossa casa durante mais de 3 meses, e uma vizinha emprestava um bocal de luz. E algumas vezes ela desligava, porque ela ficava brava, né? Ela desligava e a gente ficava no escuro. E quando era de manhã, que ele ia para a escola, ele ia tomar banho gelado, aí ele chorava, ele reclamava que ele não aguentava, e eu falava para ele, pula que passa, é mais fácil tomar banho pulando. E algumas vezes eu chorava,
demorava dividindo um ovo, às vezes era um tomate picadinho no arroz e feijão, mas eu sempre fazia a comida. Eu vi mulheres tendo o que fazer, mas não tem coragem de fazer uma comida para o filho, tem preguiça, não tem vontade. E isso não é administrar bem o lar, isso não é ser uma boa mulher, sabe? Então nós precisamos administrar isso, ter prazer de fazer. Porque eu tive outras vezes que eu tive muita fartura de fazer o melhor, de comer até fora. Então, não deixe de promover a harmonia dentro do lar. Os meus filhos sempre souberam que quando chegasse em casa ia ter comida para eles comer. Sempre souberam que a cama poderia ser um colchão no chão, mas tinha um lençol limpo esperando eles. E eu acho que isso é administrar bem o lar. É organizar a sua casa, é manter as coisas limpas. Tudo isso faz parte da mulher cristã dentro de um lar. A mulher ela só não é bem vista espiritualmente. Uma mulher usada nos dons de Deus é lindo, mas uma mulher usada dentro de casa, né? Uma mulher que limpa a sua casa, faz a comida, cuida dos filhos, penteia o cabelo de uma filha. Eu sempre ouvi a Helena Tanuri dizendo que quando você está penteando o cabelo das suas filhas, a gente que tem menina, que vai para a escola, né? Cuida do cabelo, faz a comida. Você está fazendo a obra de Deus, porque as pessoas vão olhar e vai falar: olha, filho daquela irmã, olha como a irmã cuida do cabelinho, olha como a irmã cuida da roupa. E eu sempre tive essa preocupação, sabe? De como as pessoas iam nos olhar. Porque o ser humano, ele é muito visível, né? Quando ele olha, ele tem aquela primeira impressão. E se a pessoa chega na sua casa e já tem aquela impressão de desordem, de bagunça e sem harmonia, ela vai achar que você não sabe administrar. Mas para você ser uma bênção para fora, você tem que ser uma bênção dentro de casa, né? Precisa começar aqui dentro, né? Então, a importância da mulher dentro de um lar, ela é total. Quero dizer para você que nós somos responsáveis por muitas coisas. Às vezes até mais do que um homem, né? O homem, ele promove, ele sustenta, traz alimento, cuida de alguns afazeres, mas a mulher que administra o alimento que ele compra com o dinheiro dele. Hoje em dia, muitas mulheres ajudam, né? Mas estou dizendo assim, a gente aqui administra. Eu sou contra o desperdício, vejo muitas mulheres desperdiçando, né? Assim, aí o alimento, gasta dinheiro com coisa supérflua, e eu acho que isso também não está no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio, porque tudo isso é pautado, tudo isso tem peso na nossa vida, né? Porque se você gastar demais hoje, não poupar, você vai precisar depois. Então, essa administração sempre é da mulher, né? Sempre nós vamos ser encarregadas. E eu não vou falar que eu me sinto sobrecarregada, não. Muitas das vezes eu me sinto orgulhosa de saber que eu venci o mês, que as contas foram pagas, que o alimento deu, e que quando foi faltar eu inventei, e aí eu só não faço muitas coisas diferentes, porque hoje as meninas não querem comer muito mais. Mas eu fazia um bolinho de chuva, eu fazia um bolinho de arroz para tomar café, eu fazia uma massinha de panqueca quando não tinha pão, mas meus filhos não ficavam assim sem comer. E a gente vai administrando o lar da melhor forma possível, né? E estou feliz, Laís, de estar aqui nessa noite. Eu não sei até quando a gente tem que falar, mas até aqui o Senhor foi colocando no meu coração sobre isso, né? Então, as mulheres têm um poder fundamental dentro de casa. E nós precisamos olhar para isso, olhar para a nossa vida e olhar prestar atenção em nós. O que é que nós estamos fazendo para promover o bem-estar da nossa família? Porque a mulher ela precisa ajudar a sua família a ir para o céu. Então, quando você vê um filho, uma filha indo para outros caminhos, adquirindo, eu falo, como é que eu vou colocar essa palavra aqui? Adquirindo costumes que possam desviá-las dos caminhos do Senhor. Nós precisamos, como mãe, como mulheres posicionadas, fluentes dentro da nossa casa, ser corrigidas. Porque às vezes a gente vê o nosso filho caminhando para o abismo e a gente dá a mão para eles, deixa eles ir. Então, amar, é dizer não. Quero dizer para você, mãe que está me ouvindo, se o seu filho tem tido comportamento, se o seu filho tem tido amizade, se o seu filho tem andado, tem ouvido coisas, olha, mãe, fique atenta.
Não dá espaço para o diabo trabalhar, porque ele não quer uma porta grande, ele quer uma brecha pequena. E depois que tudo estiver perdido, a gente não adianta mais a gente orar pelo leite que já foi derramado. Tem muita gente que perde a batalha, mesmo orando, porque não vigiou, porque viu as coisas darem sinais de que estavam errado e continuou fazendo vista grossa. Eu tenho eu falo um pacto com meu esposo de nunca esconder nada das meninas dele. Tudo que acontece é delas. Quando elas desobedecem, quando elas falam coisas, quando elas querem fazer alguma coisa, quando elas querem combinar alguma coisa, eu sempre conto para ele. Porque depois eu não vou levar a culpa de dizer a sua mãe passou a mão na sua cabeça, porque eu vejo muito acontecer isso muito nos lares, né? Então, eu sempre conto para ele. E elas já sabem. Se fizer, se falou, se não vai fazer, eu já falo para ele, Anderson, é assim, elas vão fazer e quer fazer isso, eu não escondo. E eu acho isso muito fundamental, a gente não ter segredos dos filhos para com o esposo, porque a gente não vive num lar dividido. Isso é dividir um lar, porque você dá uma educação e ele quer dar outra. E se vocês não compartilhar dessa comunhão, não tem como você fazer com que o filho fique num bom caminho, né? Então, que nessa noite, irmãos, vocês recebam aí essa palavra, essa orientação, talvez esse conselho da parte de Deus para sua vida, que você seja abençoado. E eu estava conversando com uma amiga hoje, ela mora até fora do país, e a gente estava falando sobre o Espírito Santo ser o nosso professor. E eu tenho pedido muito, e ela também estava pedindo, e a gente compartilhou do mesmo propósito, que o Espírito Santo precisa nos ensinar. Porque a gente já quer pegar muitas coisas prontas, mas nós precisamos aprender do Senhor. E o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Me ensina, Espírito Santo, como conduzir a educação, a administração do lar, que ele vai falar ao seu coração, ele vai te orientar. Ele vai falar de forma que você entenda com clareza o que é que ele quer para você nesse tempo dentro do seu lar. Como é que ele quer o seu posicionamento diante de alguma situação que você está vivendo. Eu entendi essa semana o que o Senhor queria comigo. E já me posicionei, irmãos, para viver a vontade de Deus, entrar no centro da vontade dele. E em breve teremos notícias de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Laís? Amém. E é interessante, Viviane, você falando, porque assim, como eu disse para você, quando eu me propus, né, a fazer essa série, eu estava orando, pedindo direção a Deus, e Deus me deu, assim, esse tema, né, a influência da mulher. E daí eu fui, né, pedir para Deus, assim, quem que eu chamo, né? E Deus foi colocando no meu coração e foi confirmando. Falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, essas pessoas que eu estou convidando, porque são pessoas que têm agenda cheia, igual a Bispa Tina Ramos, né? Ela é pastora, pastoreia igreja, tem agenda fora. A missionária Regina também, a irmã Regina, ela também atende agenda, né, dentro do estado e fora também. Eu falei, nossa, eu não sei se eu vou conseguir, ainda mais esse mês agora, que tem muito evento para mulheres, né? E quando chegou na questão da família, olha que interessante, né? Eu tinha pensado numa outra pessoa. Eu até comentei com a minha mãe e com a minha tia, né? Falei assim, olha, eu tô pensando em fazer essa série de lives e chamar a pessoa tal. Ela falou, nossa, vai ser bênção. Mas daí eu fui orar e Deus colocou você no meu coração. Deus falou, não, chama a Viviane. Daí foi quando eu te liguei. Foi meio que assim, né? De última hora até, né? Te liguei assim no improviso. E daí eu falei, nossa, mas eu falei, eu não sei se ela vai aceitar, né? E na hora que você foi falando comigo, Deus, eu já fui entendendo o mistério de Deus. E enquanto você falava, Deus falava, a mensagem primeiramente era para você, justamente para assim te trazer de volta. Porque na verdade, é o que você falou, olha só, você foi falando, eu fui anotando várias coisas, né? Que a mulher, nós vivemos às vezes aquilo que a gente não planeja, né? E quando você falava isso, eu lembrava de quando nós morávamos em Pinda. Você lembra, né? Você lembra do processo? E assim, aquela época para mim era uma época de frustração. Eu não entendi o propósito daquilo, né? Porque assim, você sabe, meu sonho era ser mãe, né? Eu não conseguia desenvolver, né? E hoje em dia, né? Olha só o que Deus fez, né? E tá fazendo. Mas assim, eu tava até conversando hoje com meu esposo aqui em casa, eu falei assim,
Deus sempre sabe recompensar aquela falta que a gente teve lá atrás. Só que o que acontece? O inimigo, ele trabalha nas nossas vulnerabilidades. E é isso que Deus permite acontecer para tratar a gente, para que a gente possa ter uma fé madura. Porque a gente, às vezes, eu falo isso por mim, a gente é egoísta de pensar só no nosso bem-estar, mas a gente esquece de toda uma estrutura que a gente ajuda, né? Porque uma coisa que eu acho errada, né, equivocado, é falar que a mulher é a coluna. Na verdade, ela não é coluna porque a Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. Então, ou seja, ela não é a coluna, ela é uma estrutura, ela tem estrutura porque ela veio do osso, mas ela não é coluna, porque na verdade o que sustenta é a comunhão no casamento, né? Que sustenta um lar. Então não adianta nada uma mulher posicionada, um homem não posicionado. Os dois precisam estar em concordância. Mas quando a mulher entende a sua função, como você disse, de influência, você vê que você deixa de pensar só em você e você pensa nessa questão do legado mesmo, de você deixar um legado, né? Não é só eu, é os meus filhos. Eu estou investindo, né? E é o que eu falo, Deus nos dá filhos para nos ensinar a ser melhor. Porque, nossa, depois que minhas filhas nasceram, eu sou outra pessoa. Então, assim, eu consigo me alegrar com coisas pequenas, eu vejo a felicidade delas, eu fico feliz, eu falo, Senhor, obrigada, né, por isso, porque não é só eu, é a estrutura onde eu vivo. E se eles estiverem bem, vai ser um ambiente confortável e agradável para mim. E nisso Deus é glorificado, porque eles também vão estar crescendo dentro do propósito, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, por essa palavra, porque, inclusive, né, você falando sobre as filhas de Zelofeade, é interessante porque elas não tinham voz, mas elas levam a causa a quem poderia ajudar elas. Então, é isso que a gente deve fazer. Senhor, olha, eu não estou dando conta, não sei o que fazer, né? E Deus, ele, através de Moisés, ele abre ali uma cláusula, né, que não existia na lei, para poder beneficiá-las. Então, ou seja, o Senhor, ele só quer que a gente tome esse posicionamento de conversar com ele, porque ele tem o controle de tudo. Ele já sabe o que vai acontecer. Só que a gente fica perdido porque a gente não busca, às vezes, a direção com a pessoa certa, né? A gente quer andar por nós mesmos. Então, assim... Procuramos recursos em todos os lugares. E, por último, vamos orar. Então... E assim a gente vai aprendendo, né, que isso, olha que interessante, né, o tema dessa live complementa com o estudo que nós tivemos essa semana no nosso grupo de estudo, que foi o Mulher Plena. Nós falamos sobre ser plena. O que é ser plena? É ser cheia, ser completa. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer que a gente precisa apresentar diante do Senhor o nosso corpo, alma e espírito. E isso é estar cheio, né? A gente acha que é só estar cheio do espírito. Não, eu estar completa nos 3 âmbitos da minha vida, né? E quando eu sou cheia, eu transbordo. Então, ou seja, eu preciso buscar onde? Aonde que eu estou me alimentando? Qual é a fonte que está me nutrindo para eu transbordar? Né? Então, essa busca pelo Senhor me faz, essa dependência me faz transbordar dele. E a partir desse momento que a gente começa a transbordar, né? A gente vê que o Senhor, ele vai nos direcionando naquilo que ele tem. Né, através de direções específicas mesmo. Olha, você vai ficar aqui por determinado tempo, né? Igual quando eu vim para cá. Eu achei que seria um mar de rosas, porque Deus falou, eu vou te levar para lá para derrubar altares. E eu vim assim, Deus falou, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas assim, eu não imaginava o que ia passar. Até o ponto de eu ver minha filha quase partindo na minha frente. Né? Eu entrei num desespero, porque eu falei assim, meu Deus, daí eu lembrei, eu falei, não, Deus já tinha me avisado antes. Então, ou seja, o inimigo ele vem para tentar nos sucumbir, mas assim, Deus sempre chega primeiro. Então, quando a gente ora e busca Deus primeiro, a gente tem direcionamento, a gente não se perde. Né? Por isso a importância da gente buscar o Senhor, buscar em oração, na palavra, né? Para a gente poder andar segundo a direção de Deus. E é interessante que eu lembro até de Moisés, quando ele estava no deserto. Né? Ele falava, Senhor, e agora? Igual ele estava na frente do mar. E agora, o que eu vou fazer com esse povo? E daí Deus fala o quê? Marcha. Né? Ah, mas tem um mar na frente. Não, mas eu dei a ordem para vocês ir. Né? E daí a gente vê Deus abrindo o mar. Então, assim, o lugar, como você disse, né, que a gente tá,
Não importa a condição que a gente vive, não importa. Porque, na verdade, Deus tem um propósito. E o propósito é sempre nos aperfeiçoar, né? Então, assim, eu louvo a Deus por essa palavra, né? Que foi bênção, né, gente? Pode... É muito Fala de novo. desafiador. É muito desafiador você. Eu falo que o mapa não é um território. Sim. Quando Elimeleque leva a sua família para Moabe, porque as campinas são mais verdes, lá estava tudo bonito, e em Belém de Judá estava faltando pão, né? Estavam vivendo uma escassez. Quando ele olha aquelas campinas de pastos verdejantes, ele imaginou que ali iria ser assim, nossa, o lugar próspero, eu vou ficar bem aqui. E eu sempre falo pro Anderson, né? O mapa não é o território. Quando nós chegamos no lugar, a gente não sabe onde tem buraco, a gente não sabe onde tem curva, a gente não sabe onde tem morro, e aí nós somos pegos de surpresa, Sim. né? E nós precisamos estar disposto a isso. Eu falo que eu tenho 20 anos de crente, mas teve algumas situações que eu não soube lidar. E nós precisamos reconhecer essa fragilidade, essa fraqueza e buscar em Deus a maturidade. Né? As pessoas às vezes querem que você sempre seja forte, que a mulher ela tem que ter isso, tem que aguentar, mas na verdade nós precisamos buscar e precisamos que quem está ao nosso redor nos auxilie nisso. E o legal das lives, de tudo, às vezes nós não alcançamos números tão grandes, mas alcançamos alguém. Alguém ouve, alguém guarda, alguém aprende, alguém tira uma lição. De alguma forma, isso tudo que você faz gera um retorno, né? Eu li metade do livro e eu fiquei lembrando, cara, como essa menina é inteligente. Eu falei, gente, quem viu a Laís, né? E com todos os traumas, com tudo que viveu, a gente foi órfão e tal, mas eu acho que eu sempre soube lidar melhor com essa parte de órfão, mas você sempre sofreu muito com essa questão, apesar de ter pessoas que te abraçaram, que cuidaram de você, né? Eu quero estar colocando bem as palavras, você me entende? Não, inclusive isso reverberou, né, na minha vida, né? A ponto, assim, da questão de relacionamento, né? Porque quando a gente não é curada, a gente se torna carente emocionalmente, é o que você falou, da questão da gente procurar no outro a forma da gente querer ser tratado, e cada um tem um jeito, e a gente não sabe lidar com isso, né? Então, assim, as experiências, né? Não, eu sempre quis que a minha família elas desse uma importância para mim da forma que eu queria ser. Mas também nunca falei para eles, olha, eu quero ser acordada com café da manhã na cama, nem que seja pão com manteiga e café com leite, não precisa ser nada diferente. Eu quero ser surpreendida, porque minha mãe fazia muito isso, ela sempre comprava um presente. Não era bolo confeitado, mas era bolo de banana. Não era um churrasco, mas era um arroz de forno, que é o que ela tinha condições de fazer, mas sempre era muito bem lembrado. Mas os filhos, o marido também tem a forma deles de expressar seu amor de forma diferente, né? E então eu fiquei, eu acho que uns 17 anos sem comemorar aniversário, sempre emburrada, rixosa, reclamando, comemorava às vezes de última hora, mas sabe, sem vontade, sempre reclamando. Eu não dava espaço para as pessoas me amarem da maneira que elas queriam me amar. Eu queria que elas me amassem da forma que eu tinha Primeira vez, eu falei assim, eu olhei, acho que eu cheguei a comentar isso com você, né? Eu falava assim, nossa, mas ela é muito estranha, porque, tipo, né, assim, a gente sempre tem troca de pastores, né? Dependendo da congregação. E daí, se eu não me engano, a gente teve o pastor Lucas, o Luciano, e depois foram vocês, né? Acho que foi isso. E daí eu lembro quando você chegou, você era bem fechada. Eu falei, nossa, eu falei, ela é bem assim, acho que a gente, né, não vai ter muita amizade, mas no fim foi totalmente contrário. Você vê como que Deus muda? E foi a melhor, assim, época que eu tenho uma recordação. Você falando da comida, eu fui lembrando, eu falei, meu Deus, aquelas comidas que a gente fazia, que delícia. Essa é a minha linguagem do amor, né? Eu acho que quando eu cozinho, eu demonstro que eu amo. Foi um tempo bom para nós, assim, foi um tempo de cura, na verdade. Tanto, acho que acredito, né, para vocês, quanto para mim foi muito, porque era uma época que eu também não estava bem emocionalmente, você lembra, né? Várias lutas, várias coisas acontecendo, eu não sabia lidar com isso. E, assim, a época que tinha os cultos, né? A gente tinha prazer de estar na igreja, não que a gente não tenha hoje, mas era diferente. Né? A gente ia para a igreja com aquela vontade, acabava o culto, a gente se reunia, a gente tinha aquela força, né?
para poder buscar e continuar. E eu falo, sabe, Viviane, eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus colocou na minha vida, porque assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Às vezes você fala assim, né, igual você falou do livro, na verdade, assim, é pura graça de Deus. Eu não falo isso assim para querer mostrar uma falsa humildade, não é isso, porque por várias vezes eu sentei aqui para escrever e eu falava, meu Deus, o que o senhor quer que eu fale? E às vezes eu chorava e Deus me tomava aqui em mistério e falava, você vai falar sobre isso, isso e isso, né? E Deus ia me dando conteúdo, mas assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, assim, a gente é uma construção de pequenos. Como que eu posso dizer assim, fragmentos do que as pessoas depositam na nossa vida, né? Então, assim, você, o pastor Anderson, fazem parte disso também, assim como outras pessoas que estão aqui também fazem parte, igual a tia Silvana que está aqui, né? Às vezes não na questão ministerial, mas na questão de família, de cuidado, né? De amar, de ser bem recebido, igual eu tive uma agenda lá na Praia Grande, fiquei lá na casa da tia Silvana, almocei o carinho, sabe? Então, assim, a gente é parte daquilo que a gente recebe também. E é o que nós estávamos falando ontem na live com a pastora Flávia, né, dessa questão do corpo edificar, o próprio corpo. Porque, na verdade, às vezes a gente espera muito assim, né? Ai, Deus, Deus, e na verdade Deus usa o próximo para nos ajudar. Né? Às vezes não é uma pessoa que está tão próxima de você, mas é uma pessoa que às vezes está longe, mas faz parte do corpo de Cristo e ela está ali te edificando, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, o pastor, as meninas, né, que agora não são mais crianças, que eu lembro da Sarinha tão petitiquinha, parecia uma formiguinha. E hoje tá uma moça. Pena que não dá pra ver, né, no vídeo, mas assim, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Eu sei que o que vocês têm passado agora é ciclos, né? Não fica nada do mesmo jeito, né? A nossa vida é cíclica e Deus tem coisas grandes, não só para você, mas como para vocês também que estão assistindo, que vão assistir. Tudo é uma fase, né? E tudo a gente precisa entender e discernir o que Deus quer que eu aprenda com isso, né? O que eu posso extrair de bom disso? Porque quando a gente muda a nossa perspectiva, a nossa mente, o inimigo não faz a gente refém. Porque a gente tem convicção de onde a gente está indo, para que Deus nos chamou, qual é o nosso propósito, e a gente não fica no engano da serpente. A gente tem direção, a gente tem palavra, né? Então é isso que o Senhor quer fazer com a gente, né? Porque errar, gente, a gente vai errar, a gente está sujeito. Hoje eu tô aqui, né? Amanhã eu não sei meu dia de amanhã. Então, por isso é importante a dependência de Deus, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Né? Talvez as pessoas podem se escandalizar até, né, Viviane? Nossa, mas a esposa do pastor, né, fez isso. Gente, eu posso fazer. Você, no momento de desespero, pode agir também assim, né, de querer fugir da situação e tentar arrumar uma situação melhor. É como ela disse, foi o que Elimelec fez, né? Então, assim, não é às vezes na má intenção, é numa boa intenção mesmo. Ele queria né? tirar a família, e ele queria fugir da fome. Sim. E foi para um lugar que sofreu a família sofreu as consequências, mas ele não foi na maldade, né? Então. Eu acho que com algumas pessoas a gente acaba que. Tem pessoas que aprendem de uma forma mais difícil. E eu acho que eu sou, às vezes, essa pessoa. Às vezes eu preciso, assim, fugir ou sair daquele momento, parar, para o Senhor ministrar o meu coração, na minha mente, para eu entender. Porque quando é muita informação, eu não consigo administrar tudo isso. E se essa vinda para cá, para São Paulo, me fez enxergar tantas coisas. Eu coloquei no meu coração, quando eu fui traída no passado, tive um relacionamento ruim, que todos os homens não prestavam. Então, todos os namorados que eu tive antes de me converter, eu sempre traí eles, né? E então eu sempre falei, olha, eu sempre vou fazer primeiro, para quando alguém falar que fez, eu já ter feito primeiro e assim achar que eu vou sofrer menos. E quando eu me casei com um homem de Deus, com um cristão, que me tratava de outra forma, eu achei que eu ia saber lidar, ia ser a ótima esposa, mas trouxe as marcas do passado. Só que alguns costumes eu nunca trouxe. Eu nunca traí como eu traía antes, porque eu sempre tive temor ao Senhor. Eu fico me perguntando o que é que o Senhor vai pensar de mim, né?
Mas eu sempre achava que a mulher ela tem que ser orgulhosa, ela não pode ceder, eu que tinha que ser isso, aquilo. E eu sempre fui orgulhosa, demonstrava pouco amor, pouco carinho, né? Principalmente para os outros verem, não posto foto, isso. Mas é porque eu vim com essas marcas. E estar aqui com o casamento depois de 16 anos casada, eu reconhecer que isso veio lá de trás e que eu preciso quebrar esse ciclo, eu falo, gente, é terrível. Mas há quantos anos mais meu relacionamento iria sofrer eu com os mesmos hábitos? Então, eu permiti com que o Senhor entrasse nessa situação através de eu vir para cá, eu consegui, a distância, a saudade fez eu enxergar o quanto eu estava errando nisso, o quanto o orgulho precisa ser quebrado, o quanto a gente precisa dizer, falar, não só para o seu cônjuge, mas para as pessoas que estão do seu lado. Eu sempre falo para, eu tenho muitas amigas e eu sempre falo para elas a importância delas na minha vida, quem elas são, o quanto eu gosto. Eu visito, eu mando mensagem, eu sempre procuro lembrar, porque eu sou pessoa de relacionamento, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu prefiro ter bons amigos, ter pessoas ao meu lado, mas do que estar sozinha. Tem gente que quer se isolar, mas Deus quer que nós tenhamos comunhão com as pessoas, amizade, sabe? E as pessoas veem muito Deus nisso. Eu trabalhei com pessoas que ela falava, eu vou na igreja só por causa de você, porque eu conheci você. Porque você é diferente, porque você dá atenção, porque você é amiga. Eu escuto sem criticar. Irmãos, a hora que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, aconselhar, eu estou ali para isso. Mas fora isso, eu não fico enchendo o saco das pessoas, mas eu demonstro o meu bom comportamento. O meu testemunho fala mais que as minhas palavras. Elas precisam enxergar em mim essa diferença. E depois as minhas palavras vão complementar o que o meu bom testemunho vai dar. E lá em Pinda, a gente foi minha primeira experiência em igreja, né? Eu não sabia lidar com tudo aquilo. A gente tem muito teoria, mas prática zero. Mas eu extraí lições extremamente grandes do cuidado de Deus, sabe? Nós chegamos, a igreja tinha dívida, a gente não conseguia fazer compra. E eu lembro até um dia que eu falei para você, né? Nossa, você traz café Melita, açúcar União, arroz, eu acho que era Camil. E aí eu falava, nossa, ela traz melhor, porque muitas das vezes eu precisava ficar com a primícia da igreja porque eu não tinha o que comer em casa. A gente não tinha salário para poder fazer compra. Então, quando entrava a primícia e ninguém precisava, eu falava, é a minha compra do mês, porque eu não tinha. A gente tinha que comprar no cartão de crédito para pagar no próximo mês. E às vezes não tinha, ia no mercado e pegava as coisas mais em conta, um de cada. Era até o Maurício, que era o tesoureiro, ele falava, pastor, pega um de cada, e a gente dá um jeito. E aí eu ficava feliz quando a Laís levava a primícia dela, porque era só coisa boa, e quem não gosta de usar coisa boa, né? Mas era o cuidado de Deus, porque ele sabia que eu gostava. Era coisa linda. Isso daí é outro detalhe. Assim, eu sempre prezei muito por dar daquilo que eu uso, né? Eu acho que para Deus tem que ser o melhor, né? Tudo que a gente vai fazer é o melhor. Se a gente for fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer, né? Então, assim, eu lembro que eu ia fazer, eu falava, não, é do mesmo. Porque tem gente, eu já vi gente dar coisa vencida, você acredita? Porque assim, já teve uma época que eu precisei, o Marco ficou desempregado 2 anos e meio, né? E nós, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não, gente, que como Deus quer humilhar a gente, Deus quer tratar, Deus trata, Deus humilha, e isso faz parte da vida, né? E eu lembro que a gente chegou a ganhar umas cestas básicas, né? E teve uma vez que veio umas coisinhas meio vencida. Mas assim, agradeci a pessoa, porque às vezes a pessoa também nem sabe, né? Veio de bom coração, falei, amém, eu recebo, né? Mas assim, o que eu quero dizer, a gente dá, sempre dá o melhor, não só comida, roupa, calçado, vai fazer uma doação, né? Sempre fazer o melhor, como se fosse para nós, porque é cumprir a lei, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, e pegando o gancho nisso que você falou, Viviane, você falando, né, que a gente sempre, Deus está trabalhando, aperfeiçoando, às vezes a gente tem anos de caminhada com Deus. Eu também, eu fui conhecer a Deus em 2014, né? E eu falo, Deus colocou o Marco na minha vida para me ensinar a ser crente, porque o meu nível de guerra aumentou, eu tive que ser crente de verdade. Daí Deus falou, peraí, agora eu vou te ensinar a ser crente. Tive que orar, né? Tive que buscar, e assim, a partir do momento que eu conheci ele, foi quando Deus foi cumprindo as promessas na minha vida. E daí tem até uma frase no meu livro que eu coloquei, porque na verdade foi algo que Deus falou comigo,
E é bem real. Quando lá em Isaías, Deus fala assim, mas eu sou Deus que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, ou seja, fala de duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual, porque criatura todos nós somos. Mas o formar, aí entra a questão de Deus ter que mexer, que daí entra lá na raiz do verbo, né, do oleiro, que é a mesma palavra, né, se a gente for ver bem, a mesma raiz etimológica no hebraico, de formar. Então, ou seja, Deus amassa, Deus aperta, Deus mexe, para poder nos moldar para a gente ser Israel. Então, eu até coloquei no livro, né? Quando Deus chama Jacó, ele já está vendo Israel. Então, assim, quando Deus chama a gente, às vezes a gente fala, eu nunca vou ser o que Deus quer que eu seja. Não, a gente já é, né? Para Deus, a gente já é. A gente só está no processo. Então, assim, a gente não tem problema nenhum errar, porque quantas vezes Jacó errou, né? Quantas vezes ele errou? E Deus, olha só, através de Jacó, o que que fez, né? 12 tribos, né? Deus deu a ele ali, porque a gente sabe que filhos na Bíblia são bênçãos, Deus deu 12 para ele, né? E a partir dele começou uma nação. Então, olha que coisa linda, né? Então, a gente vê que Deus, ele não nos chama para a gente viver uma experiência. Na verdade, ele chama para a gente viver um propósito que já está estabelecido por ele. E é isso que a gente precisa entender. É isso que o inimigo trabalha, porque o medo em nós é desinformação. Porque, um exemplo, quando você sabe o caminho que você tem que ir, você não tem medo. Igual um exemplo, aqui em São Paulo, tem muita gente que não sabe andar de metrô. O pessoal fala, eu tenho medo. Eu tenho uma amiga minha que ela veio de São José. Inclusive, a primeira vez que nós fomos na Conde Sarzedas, a gente desceu na Praça da Sé e foi caminhando até a Conde Sarzedas, né? Ela falou, amiga, se eu tiver que vir aqui sozinha, eu tenho medo, porque eu vou me perder. Daí, nisso, Deus foi ministrando, sabe, comigo. O medo é desinformação, porque quando você conhece o caminho, você não tem medo. Então, ou seja, se tem medo, é porque falta relacionamento de você conversar com Deus e pedir um direcionamento. Por isso que Deus fala, não temas, não temas, não temas, por quê? Qual é o contexto do texto que está falando, né? Porque eu sou com você. Então, assim, você vai preparado, né? E o propósito de Deus é nos aperfeiçoar. Ninguém é perfeito. A gente está sujeito à falha. Hoje eu estou aqui. Na Bíblia diz para a gente tomar cuidado para não tropeçar quem está de pé. Então eu não sei o dia de amanhã, né? Porque a gente está sujeito a dificuldades, a situações. Então, assim, mas ainda assim, o Senhor quer nos usar, né? Principalmente nós, mulheres, como influência, como a Viviane disse. Porque a questão a mulher, a gente sabe, né, que ela é uma influência dentro do lar. Porque a gente vê que toda uma família desestruturou a partir do momento que a mulher deixou o lar de lado. E isso eu não digo na questão de trabalho, de trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, eu trabalho também, mas assim, a gente terceirizou a educação dos filhos, a conduta moral, né, o direcionamento, né? A gente às vezes quer ganhar lá fora, né? E a gente esquece dentro de casa, como a Viviane falou. Então, assim, o Senhor, ele quer nos aperfeiçoar, nos mudar, justamente para a gente conquistar território. Porque conquista de território, como nós falamos nas lives anteriores, é reino, é expansivo. Começa na minha casa, vai alargando as tendas, é o que Jesus falou. Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eu tenho poder, recebi o Espírito Santo, então agora, ó, vocês já receberam ali a vida, que é o Espírito Santo, né? Então agora vocês vão agora para Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Então assim, é gradativo, só que a gente quer atropelar tudo, daí vira uma maçaroca só e a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas em tudo Deus nos ensina e a palavra nos direciona. Amém, é verdade. Eu falo Amém, mas... que educar cansa, né? Porque você repete várias vezes a mesma coisa. O ensinamento são várias vezes, né? Imaginou se o Senhor olhasse para nós, porque quantas vezes ele tem que ensinar, assim, quase que a mesma coisa, né? Quando a gente, eu acho que quando a gente não sai muito daquela situação é porque a gente ainda não aprendeu. Porque depois que a gente aprende, o Senhor tira dali, né? Muda a rota, tira, né? Mas isso a Mitiba já falava, que se você educa e não tem trabalho, é porque você está fazendo errado, porque educar dá trabalho. E dá. Dá muito trabalho. Mas o Hernandes escreve no livro As Teses de Satanás, é um livro muito profundo, e ali ele fala que nós temos a incumbência, a responsabilidade de criar bons filhos para o mundo.
Não para servir o mundo, mas para lidar com a sociedade, ser bênção na sociedade. Os pais têm essa responsabilidade. E ele fala do sacrifício fala o que Jó já sacrificava pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, né? Ele já sacrificava ao Senhor por conta disso. Então, eu tomei aquilo para mim. Eu preciso educá-los. Eu sei que pode chegar uma certa idade e que eles vão tomar suas próprias decisões, mas o ensinamento vai ter que permanecer. Então, eu procuro ensiná-las e já ensinei o meu filho a ser responsável. Eu falo que meu filho, eu acho ele um bom marido, porque faz massagem na mulher, no pé dela, dá comida na mão dela, muitas das vezes, auxilia no cuidado da bebê. Se ela não puder fazer uma comida, ele pode fazer, né? Trabalha fora, sustenta a casa. E eu acho que o casal pode ter essa comunhão, né? Não precisa só a mulher fazer e se desgastar, ele também pode ajudar. E isso mantém um lar harmonioso. Porque, cara, a mulher fica muito feliz quando o marido lava a louça, tira o lixo do banheiro, adianta alguma coisinha. Isso é muito bom. É bênção. Sim, com certeza. Então, e quando a gente está dentro do propósito das coisas de Deus, Deus vai alinhando as coisas que estão desalinhadas, né? E aquele negócio, as pessoas dão pra gente aquilo que a gente dá pra elas também, né? Porque se você oferece ali indiferença, você vai ser tratado com indiferença. Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? Às vezes, se alguém vir te causar mal, não trate o mal com mal, mas trate com o bem. Porque, na verdade, aquilo que a gente faz, né, volta pra gente, né? Então, eu falo isso por experiência, assim, né? Eu louvo a Deus, assim, porque o Senhor tem, né, me dado uma família também abençoada. Porque, igual as meninas aqui, eu falo pra elas, ajuda a mamãe, elas ajudam. Tem gente que acha um absurdo. É criança, não tem que fazer. Mas é o que você falou até do Nicolas, né? Preparar para a vida. Porque depois que casa, vai saber se virar, vai saber servir, vai saber ajudar a ser um bom esposo, uma boa esposa, né? E isso é essa influência, né? Uma influência boa de você ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E o Senhor conta com isso, porque na Bíblia diz, tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória de Deus, né? Então, assim, e é o que você falou, Viviane, as pessoas, você tem uma ideia, né? Olha que interessante, esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha lá de Taubaté e ela falou para mim, nossa, minha filha falou assim, nossa mãe, que mulher, olha só, falando de mim. Eu falei, até falei pro Marco, falei, nossa, Marco, olha que engraçado, né? A gente se acha tão incapaz. Daí ela falou assim, nossa, minha filha falou que admira tanto você, o jeito de você lidar com tudo, né? Com as crianças, com as coisas de Deus e trabalho, enfim. E assim, não para se gloriar, mas assim, eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, nossa, poxa vida, eu tô sendo influência para uma jovem, né, de 20 anos aí, e ela falou assim, que o sonho dela era casar e ter filho, né? E eu falei, nossa, olha como que a gente é influência até para pessoas que a gente nem imagina, né? Então é isso que você falou, da gente ser uma influência não só na nossa casa, mas ser uma influência na sociedade. E é isso que eu falo, bato muito nessa tecla. O Senhor conta com a gente para ser diferente. Então tem gente que fala assim, até inclusive, né, pessoas que têm filhos, né, fala assim, ai, que loucura no mundo de hoje você ter filhos, você não vê o mundo que tá, do jeito que tá, criança sai caro. Mas, gente, vamos pensar. O Senhor nos deu filhos para a gente deixar um legado e gerar influência no mundo, né? Porque eu fico pensando, imagina se Joquebede se restringe ali de cuidar de Moisés, de não, né, gerenciar toda aquela situação para salvar a vida dele e deixar esse faraó matar. Imagina ali Maria, né, com José naquela situação ali, Herodes tentando perseguir as crianças se eles não tivessem fugido. Imagina Samuel. Samuel nasceu na época que o sacerdócio estava corrompido. Deus levanta Samuel ali para ser a diferença. Então, assim, nós somos a diferença. Nós somos sal da terra, luz do mundo. O Senhor conta conosco, com a nossa família, né? Por isso, essa responsabilidade. É o que eu sempre falo. A gente precisa exercer governo, porque o governo foi dado ao homem, lá no Jardim do Éden. E governo, gente, não é sentar numa cadeira e ficar dando ordem. Isso é autoritarismo. Governo exige responsabilidade. Foi o que Adão não fez lá no jardim. Ele não cuidou da ambiência que Deus preparou para ele, né? Então, por isso que o salmista também fala, guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra, guarda a lei de Deus, a gente não se torna um alvo vulnerável para Satanás, né? Então, assim, a gente precisa ter compromisso não só com a questão espiritual, mas com as responsabilidades que nos incumbida. Família, ministério, o nosso trabalho mesmo, né? E tentar administrar da melhor forma, porque a gente não vai dar conta de tudo, tá, gente? Tem hora que a gente vai ficar doido e fazer aquilo que é prioridade. Qual é a prioridade agora? Ó, a prioridade agora, eu tô com uma pia cheia de louça, mas minha filha tá chorando porque veio da escola, aconteceu alguma coisa, não, peraí, a prioridade agora é ela. A louça fica lá. Quando eu der assistência para ela, eu vou lá e cuido da louça. Então, assim, você gerenciar, né, a situação. E Deus vai dando sabedoria, né? Deus vai dando sabedoria. E a gente vai vencendo, não só o mundo, mas a nós mesmos, que eu falo, a gente é pior do que o inimigo, porque se deixar a gente faz mais estrago que o capeta, né? Mas Deus é misericordioso e não desiste de nós, porque, na verdade, o intuito de Deus é restaurar, né, essa natureza caída, que a gente entenda e compreenda isso, né? E é o propósito de Deus para o homem, né? Então, por isso que a gente também precisa amar o próximo como a nós mesmos, ter essa compaixão que Deus tem por nós, porque a gente é tão difícil e Deus está ali insistindo, 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 né? E é a mesma coisa nós. E é o que eu falo, sabe, Viviane? A gente só entende de misericórdia quando a gente é alvo da misericórdia de Deus. Então, o Senhor, ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Tudo que a gente passa, gente, não é Deus, ai, Deus está me punindo, Deus não está vendo. Não, Deus está te aperfeiçoando. Seja madura emocionalmente, espiritualmente, para discernir que é Deus te levando para um outro nível de conhecimento, de profundidade, de relacionamento, para você ser maduro, porque a gente quer fazer a obra de Deus, mas a palavra diz, vocês serão minhas testemunhas. Como que a gente vai pregar algo que a gente não viveu e não experienciou? Né? Então, assim, para a nossa pregação ela ter respaldo, a gente precisa viver a palavra. Então, não é fácil, mas o Senhor nos convida para essa jornada com maturidade, porque o reino de Deus, ele é para os maduros, não é para os covardes. Ninguém vai para uma guerra que é imaturo. Você tem que ser maior de 18 anos, né? Ter responsabilidade, não é? E ali os meninos aprendem a ser homem, né? Então, assim, você desenvolve. O reino de Deus é assim, ele tira a gente de um conforto para nos fazer trabalhar para desenvoltura mesmo, né? Mas, assim, eu louvo a Deus, Viviane, por essa palavra. Foi uma bênção, né, gente? Foi uma bênção. Amém. Você me botou só fera para pregar aí, para falar, e aí eu, toda pequenininha, eu falei, Senhor. Mas às vezes nós temos uma experiência que pode ajudar alguém, né? Sempre Com tem. certeza. Não, com certeza. Eu tenho certeza que pessoas que vão assistir... É que, assim, tem muita gente que às vezes não assiste, principalmente sábado, tem trabalho na igreja, o pessoal vê depois. Eu vou salvar, essa live vai ficar salva, tá, gente? Eu vou deixar depois, eu vou passar essa série toda lá pro YouTube. Quem não me segue, segue lá, tá bom, gente? Aproveitando a oportunidade, eu vou falar do meu livro de novo, porque a live, que é a primeira que a gente fez, caiu. Gente, tá na promoção. Quem quiser adquirir de R$ 49,90 por R$ 35,90 somente esse mês de março, tá? Então, assim, espero que Deus continue falando ao coração de vocês. Agradeço você, Viviane, por estar aqui com a gente, se dispor, né? De estar aqui com a gente. E foi bênção. Foi pena que eu não pude te ver, né? Depois a gente faz uma chamada de vídeo pra gente se ver, porque faz tantos anos que a gente não se vê, né? Amém. Eu que Amém. agradeço a oportunidade, todos que ouviram, que a gente possa fazer mais vezes, né? Eu me senti mais à vontade, assim, né? Apesar que eu me senti bem. Eu fico meio com vergonha de não saber colocar as palavras, mas Deus é aquele que nos aperfeiçoa, né? Amém. Nada é para nós. Com certeza. Amém. Mas eu agradeço a cada um dos irmãos que estão com a gente. A Silvana, a Tamires, a irmã Vera, várias pessoas que entraram aqui, o pessoal entra e sai, tudo, mas todo mundo, gente, que Deus abençoe a irmã Ana, que Deus abençoe. A irmã Ana, ela é esposa do pastor da minha mãe, Viviane. A irmã Ana é uma bênção. Uma bênção ela. A irmã Ana, eu vi que a Tamires estava aqui, o irmão Elson também é um milagre de Deus. Deus abençoe, uma bênção. Ele é amigo da pastora Flávia também. A Emanuele, a Andréia, né? Que tá aqui. Deus abençoe. Andréia, saudades, minha amiga. Um beijo para vocês.
Viviane Prado, Luciana Matos, várias pessoas aqui, minha amiga, pastora, Rosana Gomes, que Deus abençoe cada um. E Viviane, para a gente encerrar, eu gostaria que você orasse para a gente, né? Orasse Amém. para nós encerrarmos. E eu creio que, né, Deus vai completar a obra que Ele começou aqui através dessa palavra, amém? Amém. Vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor e que Ele possa ser o condutor da nossa vida, para que a gente possa deixá-lo realizar a vontade dele, né? A oração do Pai Nosso é essa, que a gente consiga aceitar realmente o reino do Senhor na nossa vida. Porque às vezes a gente fala que quer viver o que Deus tem, mas é teórico, não é prático. Porque quando é na prática, as coisas é mais difícil. Então nós precisamos aprender a aceitar a vontade soberana dele na nossa vida, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar, Senhor, nesta noite, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, que essa simples palavra, que essa orientação, que essa conversa, que essa comunhão que foi estabelecida esse período de tempo, através das redes sociais, através da vida das pessoas, que o Senhor possa, meu Deus querido, visitar a nossa vida. Que esse momento, Senhor, possa ser lembrado por nós, que tudo possa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, e que quando a gente for fazer algo, que venha à nossa mente o direcionamento, o posicionamento de como fazer, que nós possamos buscar auxílio primeiro no Senhor, em vez de tomar as nossas próprias decisões. Senhor, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, que a tua mão poderosa possa alcançar cada pessoa que viu, que vai ver essa live. Meu Deus amado, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que a gente possa ver testemunho, que a gente possa ver, Senhor, a tua bênção ao alcançar essas pessoas e elas nos dá depois notícia de que algo aconteceu. Tudo isso, Senhor, só é possível se a sua mão poderosa fizer, porque nós não temos nada, nós não temos o que oferecer se não for pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, então que o Senhor faça as coisas acontecerem de forma sobrenatural e que cada vez mais vidas possam ser alcançadas através dessa ferramenta, meu Pai querido, que o inimigo usa muito para destruir, mas a tua palavra diz que o Senhor veio trazer vida e vida com abundância e que as redes sociais seja um meio de vida abundante para outras pessoas, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Viviane. Deus abençoe cada um que esteve aqui com a gente. A live vai ficar salva, tá, gente? Compartilhem depois. Ajuda a gente aí a divulgar. Porque às vezes você tem vergonha de pregar, ministrar, né? Então a gente tá aí fazendo a obra de Deus. E vai ser bênção para outras vidas também, edificar outras pessoas, amém? Que Deus abençoe, gente. Um beijo, Viviane, beijo nas meninas. Eu vou te chamar aqui, posso chamar você aqui? Como é que eu desligo aqui? Eu não sei, você que tem que desligar aí, né? Eu vou fechar a live e já vai fechar automático, tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe. Amém.